Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Excel. Hoje nós vamos aprender 3 funções essenciais para se calcular a média de forma inteligente e eficiente. Então, abre o seu Excel e vem comigo. Então vamos lá, vamos começar agora para fazer a nossa aula de média. Há uma ficha de estoque de compras de camisetas. Então aqui eu tenho uma tabela com várias entradas de produtos. Aqui eu tenho a data das compras, o fornecedor que me vendeu, o modelo, a cor, o tamanho da camiseta, quantas camisetas foram compradas, cada entrada, né? Qual o preço unitário que ela entrou no estoque e o custo total dessas camisetas conforme foi sendo adquirida. Então, beleza. Eu quero saber a média de quantidade de camisetas que entra por lançamento, né? Então, a gente vem aqui, coloca média, média com acento agudo, tá? Porque o Excel em português ele exige o acento agudo. Nos Excels anteriores não precisava, a gente só colocava média, mas esse não aparece. Enquanto você não colocar os agudos, se for média, máximo, mínimo, tá vendo? Precisa de agudo. Então, não esquece. Média, abre parênteses, seleciona o range que você quer tirar a média. Então, vou selecionar esse range aqui. Como eu não vou copiar essa fórmula para nenhum lugar, eu não vou travar a referência. Então, vou deixar em aberto. Então, a média que deu aqui de camisetas por entrada na ficha de estoque foi de 44,33. Claro que a gente sabe que não existe entrada de 44,33 de camiseta, né? Então, como a gente sabe que é uma estatística, você arredonda aí para mais ou para menos conforme a necessidade da tua análise. Então, ou vai ser 44 ou vai ser 45. Então, essa é a média simples que a gente tem no Excel. Como que seria feito isso no modo arcaico, né? No modo mais trivial da coisa? A gente conta, né? Quantas linhas tem. Ó, tem 15. Então, a gente somaria, né, as quantidades. Foram feitos 15 lançamentos, 15 entradas, e divide a soma pela quantidade de entradas, que deu o mesmo resultado. Então, a fórmula média, ela te resume tudo isso. Ao invés de você fazer soma, contar quantas linhas tem e dividir, você fizer 3 passos, você faz 1. E com aquele bônus, né? Que ela pega tanto um intervalo completo, quanto intervalos quebrados. Então, se eu quiser pegar esse intervalo do 16 a 19, depois quiser pegar do 1 ao 4 e do 7 ao 9, ele também faz a mesma função que a soma também faz, né? Ele consegue fazer a média por intervalos quebrados. Beleza. Então, deixa eu voltar aqui. Média das quantidades por entrada, ok? Preço unitário. Essas camisetas entraram em períodos variados, né, com preços unitários diferentes. Então, eu posso aqui fazer uma média também, né? Como não se trata do mesmo modelo, da mesma marca, não é interessante fazer isso aqui, mas é uma média para você saber mais ou menos de quanto que está custando. Se falar camiseta, independente de marca, modelo, fabricante e tamanho, cada uma custou ali em média R$ 31,31 em cada compra. Tá? Cada compra, a média geral de todas as compras. Beleza? Custo total, não sei qual que seria a utilidade de fazer a média aqui nesse caso, mas poderia ser uma soma, né? Somar quanto gastou. Vai fazer uma média, vamos fazer uma média. A média aqui deu custo total, né? Então, por lançamento, em média, foi R$ 1.237,87 por entrada em estoque. Mas é uma média, não é o real. Então, fica a seu critério se quer colocar a média ou não. Beleza. Então, a média ela é simples, lembra do acento agudo, ok? E vamos agora para média C. Então, eu quero saber o custo médio. Aqui eu já separei, tá? Por modelo, cor e tamanho. Então, começa da básica, estampado e Apollo. Eu quero saber quanto é o custo médio de camiseta básica. Básica, primeiro, tá? Vamos começar, que aqui vai ser o média e aqui vai ser o média CIS. Desculpa, média C e o média CIS. Vamos lá, média C igual a média C. Assim como a soma, você precisa definir um intervalo e critério.
Então, o intervalo do modelo da camisa é a coluna E. Ponto e vírgula. Critério é modelo básica. E qual que é a média, o intervalo da média que eu quero calcular? Eu quero calcular a média de quantidade. Que aqui na quantidade eu vou saber mais ou menos, em média, quantas camisetas básicas entra por lançamento. Ok? Então, dou um Enter aqui. Em média, 61, vai. Vou arredondar, 61 camisetas básicas entram por lançamento. Então eu tive aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entradas de camisetas básicas. Ele somou essas quantidades que pertencem a essa entrada de camiseta básica e dividiu pelas quantidades em que ela aparece na planilha, na tabela. Okay? E chegou-se a média de que toda vez que eu compro, toda vez que eu comprei, né, eu dei entrada nessa mercadoria, nessa ficha, foram em torno de 61 unidades. Vamos somar aqui. Ok? Ó, vê que todas essas aqui são básicas, né? Então eu só fiz pela categoria de modelo, só pelo modelo. Não fiz por cor nem por tamanho. Por quê? Porque não dá para colocar mais de um critério no média CI. O média CI é para apenas um critério. Se você quiser colocar mais critério, você coloca no média CIS. Ok? Vamos fazer aqui por quantidade de novo. Agora o média CIS. Média CIS. O média CIS começa da mesma forma que o soma CIS, né? Ele pede já, em vez de um intervalo do soma, ele pede um intervalo da média. Então, o intervalo que eu quero tirar a média é coluna de quantidade. Primeiro critério vai estar na coluna de modelo. Eu quero encontrar o modelo básico. Segundo intervalo de critério, cor. Eu quero encontrar aqui a cor azul. Terceiro intervalo de critério, tamanho. Eu quero encontrar o tamanho P. Fecha parênteses, Enter. Então, identifiquei que, deixa eu mudar essa formatação, porque está em valor, vou colocar em número. Ok? Então, a média é de 55 camisetas P por lançamento. Então, cada vez que entrou uma camiseta básica azul do tamanho P, foram 55 unidades. Ok? Então, essa foi a média da quantidade. Beleza? Então, 55, 80, 70, 90. Tá vendo que no primeiro ele deu tudo só pela básica, 61? Agora, como eu peguei as três variáveis, né, os três critérios, ele já conseguiu trazer uma análise mais detalhada e específica aqui no que eu pesquisei. Ok? Mas vamos lá. Se eu quero saber pela média de quantidade que entrou, eu faço dessa forma. Porém, a análise do média CIS, ela geralmente é utilizada numa ficha de estoque para você saber o custo médio unitário do seu produto. Né? Quem trabalha aí com contabilidade, geralmente tem que fazer ali um custo médio, né, de mercadoria vendida, custo médio de estoque, e ele precisa usar essa fórmula para chegar nessa média. Então vamos apagar aqui e vamos refazer baseado no preço unitário do produto. Então eu vou mudar aqui essas colunas. Essa coluna agora vai se chamar média, preço unitário, ok? E aqui é o custo total. Então vamos lá, vou usar o soma CIS, igual soma CIS, intervalo da soma é o preço. Não, desculpa, soma CIS não. Igual média CIS. Estão ligados, né? Estão ligados aí. Média CIS. Esqueci o acento. Média CIS. Agora sim. Ele vai dar a dica aqui. O intervalo que eu quero tirar a média é o preço unitário. Lembra, expliquei na aula passada da soma que eu seleciono a coluna para não ter que ficar selecionando o range de células e ficar travando a referência no F4, ok? Mas se você quiser, para você é mais fácil selecionar da I5 até a D19 e apertar F4 aqui, ó, como eu estou mostrando na tela, ok, tudo bem, não tem problema. Mas para facilitar o trabalho e copiar as fórmulas, eu prefiro selecionar a coluna. Então a coluna I, primeiro critério, se encontra na coluna E. Qual que é ele? Modelo básico. Segundo critério, cor. Cor que eu quero é a azul. Terceiro critério, coluna G, que é tamanho. O tamanho ficou escondido aqui, mas a gente sabe que é o tamanho.
Ok, fecha parênteses e entre. Então agora nós estamos falando de valores. Vou formatar aqui com valor. Formatação aqui também. Valor. Ok. Então, em média, a camisa P que está nesse estoque, o valor, o preço de custo, o custo médio dela está em R$19,50, porque ele pegou todas as entradas, né? Fez a média ali pelo preço unitário que entrou. Poderia fazer de outra forma? Poderia, mas vamos lá. Vamos fazer o primeiro modelo. Primeiro modelo, então, nós identificamos qual o preço médio de cada modelo de camisa, com cor, tamanho, ok? Vamos pegar a quantidade delas. Vamos fazer lá um soma cis. Igual, soma cis. Intervalo da soma, que era a quantidade, ponto vírgula. Primeiro critério é o modelo, básica. Segundo critério é o cor. Azul, terceiro critério é o tamanho. P. Fecha parênteses. Ok. Vou transformar em número. Ok, copia para os demais. Então eu tenho 56 camisas básicas da cor azul, tamanho P, a um preço médio de custo de R$19,50. Se eu multiplicar essa daqui por essa média unitária, eu chego nesse custo total de mercadoria que eu tenho no meu estoque. Ok? O valor total aqui dá 18.568. Vamos ver se o custo total lá daquela coluna J bate com esse? Lembra que aqui a gente fez a média, né? Vamos fazer uma soma. Alt igual. Ó, bateu o mesmo valor. 18.568. Poderia fazer a conta inversa? Poderia. Eu poderia fazer assim, ó, para identificar o custo médio. Eu já tenho a quantidade, somei a quantidade, né? Aqui no custo total, eu faria... Aqui lembra que eu fiz a média do preço unitário versus a quantidade. Agora eu vou fazer um soma-si de custo para pegar essa coluna J, critério da camisa branca, com a cor azul, não, desculpa, deixa eu mudar aqui, camisa branca, com a cor azul, com tamanho P. Entre. Então, ó, daria o mesmo valor, entende? E se eu pegasse essa soma e dividisse pela quantidade, ia dar a mesma média de preço unitário que eu encontrei aqui, ok? Então, eu tenho dois caminhos a fazer. Eu posso pegar o custo total, dividir pela quantidade total, daquela camisa, daquele modelo, daquela cor, daquele tamanho, ou eu posso encontrar a média de todos os preços unitários e multiplicar pela quantidade que eu tenho em estoque de cada um desses produtos. Beleza? Então, é isso aí, gente. Espero ter ajudado vocês a conseguirem fazer análises mais complexas aí no dia a dia, tá? Se inscreva no nosso canal, deixa seu like aí, me ajuda a divulgar esse vídeo aí com mais pessoas, beleza? Se te ajudou aí, eu peço que você dê aquela fortalecida, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.